Olá, hoje a gente começa uma série que eu queria muito fazer com você, 60 anos após o Concílio Vaticano II. E já te digo de saída, isso não é um assunto de arquivo nem de gente especializada, é assunto de vida cristã, porque o Vaticano II não foi um evento para a igreja, uma igreja que queria se olhar no espelho. Foi um evento para a igreja voltar a olhar para Cristo e com ele olhar para o mundo com mais verdade, mais compaixão, mais coragem. A fala do Papa Leão XIV, que inspira esse episódio, começa com uma chave simples e poderosa. Depois do ano jubilar, a Igreja inicia um novo ciclo de catequeses dedicado ao concílio e à releitura dos seus documentos. Releitura não é nostalgia, é reencontro com a fonte. E porque isso é tão necessário agora, porque a geração que viveu aquele tempo, muitos bispos, teólogos e pessoas do povo que respiraram o concílio de perto, já não está mais entre nós. Então existe um perigo real, o concílio virar boato, um concílio de ouvir dizer, cada um falando do Vaticano do jeito que convém, como se fosse bandeira de um time. Uns usam para justificar qualquer novidade, outros usam para rejeitar qualquer mudança. E no meio do barulho, o essencial fica fechado. Fica fechado lá na estante. Os documentos. Leão XIV insiste nisso com firmeza. Se queremos honrar o concílio, o caminho é simples. É voltar aos textos, relê-los, pensá-los, rezá-los. Porque ali está o magistério que continua orientando a Igreja como uma estrela polar. Em um mundo onde muita coisa gira, muda, confunde, ter uma estrela polar é uma bênção. E aqui entra uma imagem belíssima. João 23, quando abriu o concílio em 11 de outubro de 1962, ele falou como quem vê a aurora de um dia de luz para a igreja inteira. E eu gosto dessa imagem. A aurora não faz barulho, mas muda tudo. Aos poucos ela devolve forma às coisas. O que estava escuro ganha contorno, o caminho reaparece, a gente para de tropeçar. Então, deixa eu organizar esse primeiro episódio em 2 movimentos bem simples. Fonte, rumo e ligado ao rumo, a missão. Fonte, o concílio não é um retrato, é uma nascente. A gente não vai tratar o Vaticano II como assunto de debate, a gente vai tratar como fonte de vida. Por isso, nessa série, a regra é clara. Menos opinião solta, mais documento aberto. Porque documento conciliar não é um texto frio, é a igreja inteira reunida, tentando escutar o Espírito e responder à história. Quando a gente volta aos textos, 2 coisas acontecem. A primeira, o concílio fica mais profundo do que os rótulos. A segunda, ele fica mais simples do que os medos, porque no centro não está uma ideologia, está o Evangelho. Ponto 2, rumo. O Vaticano II recoloca Cristo no centro e a Igreja no seu lugar. Leão XIV lembra que depois de uma longa maturação bíblica, teológica e litúrgica, ao longo do século XX, o concílio redescobre com força o rosto de Deus como Pai. Deus não é um vigilante distante, é Pai que em Cristo nos chama a ser filhos e filhas. E essa frase se entra bem na alma, reorganiza a vida espiritual. Então a fé deixa de ser um peso, vira pertença, vira casa, vira confiança, e isso tem consequências muito práticas. Uma igreja que se esquece que Deus é Pai, corre o risco de virar empresa de tarefas e cobranças. E uma igreja que lembra que Deus é Pai, volta logo à alegria do essencial. E o concílio olha para a igreja à luz de Cristo, luz das nações. Isso é decisivo. A igreja não é luz própria. Ela é sinal, sacramento, instrumento. Ela não existe para se impor, mas para servir. Ela não vive para se proteger, mas para unir. Mistério de comunhão e sacramento. Sacramento de unidade entre Deus e o seu povo. Amanhã a gente continua esse tema. Tchau!